E aí, galera, vocês notaram aí que eu coloquei lá no blog recentemente um pequeno artigozinho chamado Axé para a Cultura que é Negócio e Entretenimento, que na verdade é um comentário pequeno, breve, talvez não tão breve, mas sobre um filme chamado Axé, Canto de um Povo de um Lugar. Um filme feito por um diretor que é dono de uma produtora lá de Salvador e que foi feito em 2017, lançado nos cinemas, no circuito convencional, mas que agora chegou no. Já tinha passado por outros canais, o Canal Brasil, a GNT, e agora chegou no Netflix. E foi quando eu fiquei sabendo do filme por meio de um amigo meu que me recomendou, na verdade um aluno aqui da UFMG. Falou, cara, assiste esse filme que porra, é bom pra caralho, você vai gostar. E, cara, eu vi o filme essa semana ainda, fiquei assim, impactado. O filme é extraordinário, é tocante, é emocionante. Por quê? Porque ele, de certo modo, mostra alguma coisa que está em algumas teses que são ventiladas ali nos textos do Temperança Política, que é esse entendimento de que o problema do mercado cultural brasileiro, um dos problemas, dos muitos problemas que afetam esse segmento, é uma certa visão que existe a respeito do próprio mercado e do público potencial que existe ou não existe ao redor desse mercado. Né? A reflexão sobre a cultura no Brasil está muito orientada por duas ideias, né, que são complementares e ambas prejudicam a, o funcionamento da economia da cultura no Brasil. De um lado, tem uma ideia obsoleta de que o pobre, que são a maioria do Brasil é pobre, né? A maioria das pessoas no Brasil são pobres, de que o pobre não consome, de que ele está excluído do mercado de consumo, e de que, portanto, o processo de comercialização da cultura ela é um obstáculo à assimilação desse público, desse grupo social específico, aos mecanismos de difusão por meio da economia de mercado. E de outro lado, uma ideia preconceituosa de que o pobre consome culturalmente é igualmente pobre, né? É pouco sofisticado, é bárbaro, é primitivo e de que, portanto, o propósito da economia da cultura deveria ser o de educar o pobre num gosto mais refinado. É uma visão totalmente elitista e preconceituosa com relação às preferências dos grupos populares, né? E o filme, ele ao retratar a história do Axé Music, ele na verdade mostra o quão vibrante pode ser, e é em grande medida, em várias ocasiões, a cultura, esse processo no Brasil. Porque o caso da Axé Music é uma música feita por pobres, basicamente, os principais protagonistas dessa música, os principais artistas, cantores que se destacam, que se tornaram famosos, que fizeram músicas que a gente até hoje sabe cantar, são basicamente artistas populares que vêm dos estratos populares, né? E que ao mesmo tempo produz uma música que vai ser consumida pelos estratos populares, naquilo que lá no artigo eu chamo o protagonismo subalterno, né? Então, uma música feita pelo povo para o povo. E encadeando um circuito comercial e econômico muito próspero, né? Assim, surpreendentemente próspero. Venderam-se dezenas de milhares de discos de diferentes artistas, né? Que desde Luiz Calda, passando pelo Jerônimo, até chegar mais recentemente, talvez a Ivete Sangalo, né? Estrela maior dessa constelação de estrelas que foi se constituindo aí na Axé Music. Então o filme conta essa história de uma maneira muito tocante, né? Então eu enxerguei ali no filme uma parte dessa interpretação é subliminar, mas o filme ele permite uma leitura que é mais ou menos a leitura que em diferentes momentos a gente acaba difundindo aqui no Temperança Política, né? Que é um pouco essa ideia de que o pobre ele não é um problema, mas ele é uma solução. E de que acreditar nisso é uma das saídas, é talvez a principal saída para os problemas do Brasil. Então eu resolvi fazer um comentário
sobre esse filme porque eu fiquei muito tocado com ele, né? Vendo, você de repente vê um grupo, o próprio, no certo momento, o Carlinhos Brown fala no filme, né, que ele é um semi-analfabeto, mas dotado de inteligência musical e capaz de fazer uma música que é capaz de tocar as pessoas, né? Então isso tudo é muito emocionante o filme, é muito bonito, muito emocionante. Eu resolvi fazer um comentário. Eu já tinha um material prévio que eu já tinha lido sobre a história da Axé Music, que de certo modo o filme vai reproduzir, né, essas narrativas que já estão consolidadas, estabelecidas na bibliografia especializada sobre esse assunto, mas em imagens. E além disso, o filme, outro aspecto interessante, ele tem uma pesquisa extraordinária, né? Eles fizeram mais de 90 entrevistas, 90 ou mais de 90 entrevistas, com diferentes pessoas. Esse também é um aspecto interessante. Eles não se concentraram apenas nos cantores, que são aqueles mais conhecidos, né? Eles também entrevistaram empresários, radialistas, instrumentistas, arranjadores. Por quê? Porque o sucesso comercial de uma cultura, de uma linguagem cultural qualquer, depende de uma rede de atores que atuem naquilo. Embora muitas vezes o público se concentre apenas num determinado ator específico, geralmente o cantor da banda, mas por trás dele tem o trabalho de muitas pessoas, né? Esses todos que eu falei, ainda os técnicos de som tiveram um papel muito importante na Share Music, porque eles faziam inovações tecnológicas no trio elétrico que permitiam novas formas de produção musical. Primeiro o Moraes Moreira, que permitiu que levasse uma série de inovações que permitisse que o trio elétrico cantasse, que antes era apenas instrumental, né? E com as mudanças que ele fez, eles permitiram que se cantasse. Depois, mais à frente, outros engenheiros de som foram fazendo aperfeiçoamentos que permitiam que a música ficasse muito nítida, né? E tudo isso vai, então, incentivando transformações no campo da estética propriamente musical. Então, ou seja, não é uma cadeia produtiva envolvida para a produção de um fenômeno musical que tenha sucesso cultural e também comercial, ela precisa ser extensa, precisa de um ecossistema criativo trabalhando para aquilo acontecer. E na verdade, a interpretação fundamental que eu quis colocar em jogo ali foi o entendimento de que a comercialização da cultura ela é um recurso útil para disseminação e para circulação de valores e identidades culturais. Então, o processo de reinvenção da cidade de Salvador e da Bahia como um todo, como uma cidade ou um estado, que são cidades-estados negro, né, uma população majoritariamente negra, isso, em certa medida, dependeu da capacidade dessas narrativas conseguirem circular. E os mecanismos de comercialização foram expedientes capazes de fazer isso, de colocar essa música em circulação. Então, o Jerônimo, quando grava, em meados dos anos 80, a música É do Oxum, né? Essa cidade toda é do Oxum, a letra da música fala, dizendo essa cidade inteira é negra, em outras palavras ele está dizendo. Então, por meio do comércio cultural, ele coloca em circulação uma mensagem, um conjunto de valores, uma visão, de tal maneira que a construção de identidades, de linguagens, de valores, ela não está em contradição com o comércio. O comércio viabiliza a construção de valores, de identidades e de certas visões de mundo, né? Que é uma coisa totalmente diferente da leitura predominante no âmbito da cultura, muito influenciado àquela filosofia negativa da escola de Frankfurt, que olha para a indústria cultural sempre no registro da negatividade, da indústria cultural como sendo aquele expediente, aquele aspecto de funcionamento da sociedade que deturpa, que distorce a cultura e que até inviabiliza a construção de mecanismos de criatividade. Então a história do Axé Music, dentre várias outras histórias da cultura brasileira, é uma história que contraria essa teoria produzida na Europa e que não tem muito a dizer
sobre os mecanismos de funcionamento da cultura no Brasil. Então, por tudo isso, eu fiquei muito entusiasmado, né? Eu consegui enxergar tudo isso no filme, além, claro, da beleza e mesmo da emoção. O filme é muito tocante. Se vocês assistirem, vocês vão, acho que, notar isso. E eu resolvi, então, fazer esse comentário e depois eu quis aqui colocar aqui para vocês esse pequeno comentário, né?